Fala, meu querido aluno, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos trabalhar aí nesse ritmo acelerado. A prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já se aproxima, então vamos fazer uma revisão bem bacana e bem completa aí com os principais tópicos do seu edital. Bem, hoje é quarta-feira e a sua prova ela já se anuncia no horizonte, né? No próximo domingo você terá sua prova, último concurso 2014, então a gente está aí com essa grande expectativa, já saiu a relação de candidatos, a gente tem aí quase 90 mil candidatos para concorrer às vagas de soldado e pode ter certeza que se depender da gente você vai arrebentar na sua prova, beleza? Então eu preparei para essa revisão aqui 18 questões abordando os principais tópicos do edital. Se você parar para analisar inicialmente, eu não trabalhei com a parte envolvendo penas. Primeiro, porque eu acho que penas não é um conteúdo necessário para o conhecimento de quem vai ser policial militar, tendo em vista que o policial militar vai atuar numa fase pré-processual, numa fase de, no máximo, conduzir até a delegacia de polícia no caso de uma prisão em flagrante. Lógico que há exceções, né, no caso de uma atuação em conjunta com Polícia Civil ou Polícia Federal, tendo em vista que esse esforço comum é possível, porém, a gente vai trabalhar com a regra, com aquilo que historicamente é mais cobrado, tranquilo? Se você for interpelado acerca de alguma situação envolvendo pena, eu, sincero e honestamente, creio que acerca das penas, acredito que pode cair lá pena privativa de liberdade, pode aparecer algo envolvendo os regimes. Então pode aparecer algo envolvendo regime aberto, fechado, semiaberto, a forma de cumprimento de pena, de reclusão, detenção, que são situações simples, letra de lei resolve. E no que diz respeito às penas restritivas de direito, quais são essas penas? Porque eu acredito que não cai, porque existem outros conteúdos que podem ser cobrados com uma maior eficácia, com uma maior profundidade, e também porque possivelmente nós teremos 5 ou 6 questões aí só de direito penal, haja vista que a disciplina ela é compartilhada em edital em 10 questões para penal e para processo penal. E não bastasse isso, a parte de legislação penal também está dentro do direito penal. Então, é bem provável que a gente tenha aí em torno de 3 a 4 questões somente de direito penal propriamente dito. Uma ou duas de legislação penal especial e o restante aí sim de processo penal também, que veio com uma parte bem pequena, com um edital bem tranquilo dentro desse aspecto. Maravilha? Mas não vamos ficar de enrolação aqui, a gente está em reta final, a gente está nesse ritmo um pouquinho mais acelerado, vamos resolver as questões aqui, eu faço o apontamento necessário em cada uma delas e a gente vai ganhando corpo. Tamo junto? Então vamos lá. Olha só nossa primeira questão aqui. Com relação à aplicação da lei penal, assinale a alternativa certa. Alternativa A. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Errado, né? Lembre-se que a pena cumprida no estrangeiro ela pode atenuar a pena imposta no Brasil, sendo que se elas serão computadas se idênticas e diminuídas se essas penalidades forem distintas, tudo bem? Então, a gente tem que lembrar lá do mnemônico do SIDA e também aqui o artigo 8º do Código Penal Brasileiro. Então, isso aqui está errado. Vou colocar aqui a referência, artigo 8º do Código Penal. B. Os crimes cometidos no estrangeiro não se sujeitam à lei brasileira, ainda que o Brasil tenha se obrigado, por tratado ou convenção, a reprimi-los. Isso aqui também está errado, na medida em que a gente tem hipótese aqui de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 2º do Código Penal, beleza? C. Considera-se praticado o crime no momento da verificação do resultado. Errado. Momento é tempo. Então, quando a gente lembra mais um mnemônico aqui, luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo, momento do crime, teoria da atividade ou teoria da ação. Então isso aqui está errado. Resposta: artigo 4º do Código Penal. D. A lei posterior, ainda que favoreça o agente, não se aplica a fatos anteriores? Errado, né? Que a gente tem a chamada novatio legis in melius e a disposição no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.
A nova lei, que de qualquer forma favoreça o agente, terá aplicação retroativa sem prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Sobrou-nos, portanto, aqui a alternativa E, que fala: aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos nas embarcações e aeronaves brasileiras, a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem. Tá certo. Isso aqui você encontra lá no artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, que a gente tem que a aeronave ou embarcação pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, será considerada extensão do território nacional. Show? Tamo junto? Vamos para frente, então, primeira questão, alternativa E. Próximo. 2. Em relação a conceitos e previsões presentes na parte geral do Código Penal, assinale a alternativa correta. Se o agente ferir alguém com uma faca no pescoço, com nítida intenção de matar, mas a vítima for socorrida e levada ao hospital e, durante a internação, morrer em decorrência de uma explosão acidental no hospital, o agente responderá por tentativa de homicídio. Olha que maravilha! Aqui a gente tem a ocorrência de uma concausa superveniente relativamente independente. O que é isso? A gente teve uma alteração no nexo de causalidade. O camarada foi lá, tentou matar a vítima. Conseguiu? Não. A vítima foi levada para o hospital e morreu em decorrência de uma situação completamente alheia, uma situação completamente aleatória. Nesse caso, o agente só responde pelos atos até então praticados, que não foi o homicídio propriamente dito, porque a causa da morte, ela derivou de outro nexo de causalidade. Então o agente aqui, de fato, somente responderá pela tentativa de homicídio. Show? Isso aqui você precisa lembrar do que está previsto lá no artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Então essa é a alternativa a ser marcada. Ó, artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. B. Em caso de erro sobre a pessoa, serão consideradas as características da vítima real, errado, da vítima virtual. Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. Vamos colocando a referência aqui, caso você queira dar uma lida na sequência. C. A indenização do dano causado ao ofendido em decorrência do crime importa em renúncia tácita ao direito de queixa, uma vez que tal fato é incompatível com a vontade de exercer esse direito? Não. O ato de indenizar aqui representa um instituto de direito civil e não propriamente de direito penal. D. A condenação por crime doloso em sentença irrecorrível é causa facultativa de revogação na suspensão da pena? Errado, é causa de suspensão obrigatória. E incide causa de aumento de pena caso o crime tenha sido executado mediante paga ou promessa de recompensa? Errada. Não é causa de aumento. Aqui nós estaremos diante de uma figura qualificada, que está lá no artigo 120, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Beleza? Show de bola. Vamos adiante aqui. Então, segunda questão, alternativa A. 3. Deixa eu só organizar aqui. Vou deixar só o slide rapidinho. Só preciso acender um refletor aqui. Bem rápido. Vamos lá. Aí, agora vai melhorar a visão dos senhores. Boa. Olha só. Considerando as disposições do Código Penal, assinale a opção correta. Alternativa A. O exercício legal, o exercício regular de direito afasta a culpabilidade? Errado, né? Exercício regular do direito afasta a ilicitude. Lembra lá o mnemônico que eu gosto de trabalhar? É o lesse. Então, o que vai afastar a ilicitude? A legítima defesa, o estado de necessidade, o cumprimento estrito de um dever legal e o exercício regular de um direito. B. O estado de necessidade afasta a ilicitude. E o excesso só é punível se doloso? Errado. Doloso ou culposo, em qualquer hipótese de excesso. Então,
O excesso é punido a título de dolo ou culpa. Então, essa aqui está errada. C. O estrito cumprimento do dever legal afasta a culpabilidade? Nananina, afasta a ilicitude também. O exercício legal, o exercício regular do direito afasta a ilicitude da conduta e o excesso é punível se doloso ou culposo. Perfeito. Tranquilo. Isso aqui é artigo 23 e artigo 23, parágrafo único do Código Penal. No 23 caput nós temos as causas excludentes de ilicitude. No parágrafo único a gente tem que o excesso será punido se for doloso ou culposo. Show de bola. Tamo junto, vamos adiante. Questão 4. E a alternativa E aqui fala: a legítima defesa afasta a ilicitude e o excesso só é punível se doloso? Errado, se doloso ou culposo. Uma questão bem tranquila para você enfrentar. 4. Francisco estava em uma festa e foi agredido injustamente por outro convidado, o qual praticava artes marciais. Imediatamente, a fim de repelir as agressões, Francisco arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. Vamos lá. Francisco estava numa festa. Ele foi agredido injustamente. Então, o que a gente vai considerar aqui? Que houve a agressão injusta. E esse outro convidado praticava artes marciais. Imediatamente, então, no ato da agressão, a fim de repelir as agressões, então o Francisco repeliu uma injusta agressão. Fazendo o quê? Jogando uma cadeira na cabeça do cara que era lutador de artes marciais. Então arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. Na situação hipotética apresentada, a conduta de Francisco, ora, atuou para repelir uma atual ou iminente injusta agressão valendo-se dos meios necessários, isso só pode ser legítima defesa, causa justificante, causa que afasta a ilicitude da conduta. Então, configura legítima defesa que afasta a ilicitude da conduta. Não vai afastar a culpabilidade, não. Tudo bem? Tranquilo? O que você precisa lembrar aqui dentro das excludentes? Bom, excludente de ilicitude, é isso que a gente acabou de falar, o indivíduo que atua para repelir uma injusta agressão atual ou iminente valendo-se dos meios necessários, os meios que a ele estão disponíveis. Quando a gente fala em estado de necessidade, toma cuidado. No estado de necessidade não vai haver esse ato de repelir, esse reagir a uma injusta agressão. Então, primeiro de tudo, no estado de necessidade não tem reação, não tem esse ato de repelir e também não há injusta agressão. Então, o estado de necessidade, ele é materializado por aquela conduta do indivíduo que atua para salvar de perigo atual que não foi provocado pelo agente direito próprio ou de terceiro. Então, exemplo clássico aqui que a gente gosta de trabalhar nas aulas. Estava falando aqui, mas estava a cara no slide, né? Então, legítima defesa, é isso que a gente trabalhou. O indivíduo atua para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, valendo-se dos meios necessários. No estado de necessidade, não há o ato de repelir injusta agressão, porque não há injusta agressão. No estado de necessidade, o agente atua para salvar de perigo atual não provocado pelo próprio agente direito próprio ou de terceiro de uma situação de risco. Legal? Então, exemplos clássicos aqui de estado de necessidade. Tem o indivíduo que invade uma propriedade para salvar alguém que está numa situação de risco, então ele não vai responder pela invasão de domicílio, porque ele atua para preservar ali a integridade física da pessoa. Tem o indivíduo que percebe uma criança no interior do veículo sufocando em decorrência do calor, quebra o vidro para salvaguarda daquela criança, isso é estado de necessidade. E tem a situação também do ataque animal, que isso pode eventualmente aparecer na sua prova, isso já foi cobrado em várias outras situações. Então veja só, se eu estou andando pela rua, estou andando lá pela orla da Barra da Tijuca, e aí eu percebo um Rottweiler solto, sem dono ali, e esse animal colecionador de ossos, ele começa a correr na minha direção, sendo certo que ele vai me atacar. Na ocasião eu estou armado,
eu saco meu revólver, a minha pistola e desfiro um tiro contra esse animal que cai já em óbito. Eu te pergunto, eu recebi uma agressão injusta? Foi uma agressão de um animal. O animal é um ser irracional. Então, entende-se que se o animal vai atacar uma pessoa movido pelo próprio instinto animal e essa pessoa reage e mata este animal, essa pessoa agiu em estado de necessidade. Agora, presta atenção. Se o animal é instigado pelo seu proprietário a realizar o ataque, entende-se que o animal está sendo utilizado como uma ferramenta de ataque, portanto, existe uma agressão injusta. Nesse sentido, se a pessoa revida o ataque quando o animal foi instigado pelo próprio dono e mata aquele animal, ela age em legítima defesa. Então, é importante identificar como o animal se comporta na casuística. Se o animal age pelo instinto, a reação e a morte do animal, estado de necessidade. Se o animal é instigado ao ataque e a vítima reage e mata o animal, há legítima defesa. Beleza? Top! Vamos adiante aqui então para a questão 5. João, com 20 anos de idade e imputável, ingeriu bebida alcoólica durante uma festa. Ingeriu bebida alcoólica durante uma festa. A gente só pode considerar aqui que essa embriaguez foi voluntária. O que está falando? Ele ingeriu bebida numa festa. E lembre-se, quando a gente trata da embriaguez, a gente tem lá a embriaguez voluntária e a embriaguez involuntária ou acidental. E aí, qual é o papo? Essa embriaguez voluntária, ela pode ser culposa. Bebi porque quis, mas fiquei completamente bêbado sem querer. Embriaguez voluntária culposa. Essa embriaguez pode ser dolosa. Porra, hoje eu vou beber, vou encher o rabo de cachaça até vomitar. Embriaguez voluntária dolosa. E a embriaguez pode ser também pré-ordenada. Eu bebo para ter coragem de praticar um crime. Essas primeiras hipóteses de embriaguez aqui, a embriaguez voluntária, em momento algum, não impacta na culpabilidade. Agora, a embriaguez acidental, se for completa e decorrente de caso fortuito ou força. Que coisa escrota que ficou aqui. Se for decorrente de caso fortuito ou força maior, aí sim é essa embriaguez acidental completa decorrente de caso fortuito ou força maior, essa embriaguez aqui sim gera reflexo no campo da culpabilidade, portanto ela isenta de pena. Tudo bem? Tranquilão? Show de bola? Então vamos lá. O João, aqui no auge dos seus 20 anos, ingeriu bebida durante uma festa. Embora não tivesse a intenção de se embebedar ou de praticar crimes, ficou completamente embriagado e desferiu socos em um desafeto, causando-lhe lesões corporais gravíssimas. Na situação hipotética, a embriaguez foi completa e, ora, essa embriaguez foi fortuita? Não. Ela foi involuntária? Não. Ela foi patológica? Não. Ela foi culposa e exclui a imputabilidade penal ou não exclui? Alternativa A, essa embriaguez completa dele foi culposa, porque ele se descuidou e, sem querer, ficou muito bêbado, embora ele tenha quisto ingerir essa bebida inicialmente. Então, uma embriaguez voluntária culposa, mas não haverá implicação no campo da culpabilidade. Perfeito? Beleza? Show de bola. Lembrando, a única embriaguez que tem o condão de eliminar a culpabilidade
é a embriaguez acidental embriaguez acidental completa decorrente de caso fortuito ou força maior, que torna o indivíduo totalmente incapaz de entender, compreender o caráter ilícito da sua conduta, beleza? Tá lá no artigo 28, parágrafo 1º. Show de bola? Adiante, questão 6. João, logo após ter sido provocado injustamente por Francisco, sob o domínio de violenta emoção, desferiu golpes de faca contra o peito de Francisco, que faleceu em razão desse ato. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que João... Então, olha só, lá no artigo 121, parágrafo 1º, a gente tem a hipótese de homicídio privilegiado, que se o agente pratica o fato sob domínio de relevante valor social ou relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, esse indivíduo responde pela pena do homicídio com 1 grau de redução, é o homicídio privilegiado. Então aqui o indivíduo agiu sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. A consequência jurídica disso é que ele vai responder por homicídio privilegiado, beleza? Todos os elementos estão bem presentes e evidenciados aí no corpo da questão, beleza? Show? Deixa eu baixar o ar aqui que tá calor. Vamos para a próxima. 7. Gabriel, vamos lá, tem elemento importante aqui. Lutador profissional de boxe na categoria peso pesado, então o homem tem uma patada que Deus o livre. Assistia um jogo de futebol em um bar. Eu já até sei qual é o time, mas não vou falar aqui para não gerar polêmica. Em determinado momento, inconformado com a derrota do time, desferiu um soco na cabeça de uma mulher que estava ao seu lado e que também lamentava o resultado negativo. Só que essa conduta dele causou a morte da vítima. Vamos lá. Nessa situação, é correto afirmar. O Gabriel aqui, a gente precisa entender que quando ele desfere um soco numa mulher que tem uma compleição física menor, que tem uma vulnerabilidade física maior, via de regra, ele assume o risco de produzir um resultado mais grave, sobretudo pelo fato dele ser lutador de boxe peso pesado. Não tem como a gente destoar disso, tá? Se é uma pessoa normal, vá lá. Mas agora, um lutador de boxe profissional peso pesado, o cara tem uma sapatada ali no braço. Então, o STJ admite naturalmente a existência da compatibilidade do dolo eventual com o homicídio, tá? Aí vamos lá. Caracteriza o dolo eventual e Gabriel deverá responder por homicídio qualificado por motivo torpe. O que é um motivo torpe? É aquele motivo que a gente vai considerar como asco, como tosco, como desprezível. Toma cuidado aqui que a motivação torpe ela não pode se confundir com a motivação fútil. A motivação fútil é aquela motivação desproporcional. E se aparecer, não acredito que caia uma questão nesse sentido para vocês diferenciarem uma da outra, até porque o aspecto é subjetivo. Mas a motivação fútil pode ser uma briga de trânsito, uma briga de bar, uma briga por um pequeno valor, uma briga por bebida, uma briga por, como disse, dívida de R$10. Então há uma situação de desproporcionalidade. Aqui é evidente que aconteceu essa situação de desproporcionalidade. Por isso que nós vamos conduzir o gabarito à alternativa E. Beleza? Que nos estabelece aqui que fica caracterizado o dolo eventual e Gabriel deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil, não é motivo torpe aqui. Tudo bem? Motivo torpe, matar por causa de herança, é um exemplo aí bem clássico dessa situação. Beleza? Aí fala aqui em homicídio simples, não é o caso. Violenta emoção, homicídio privilegiado, não, nada a ver. D, por se tratar de vítima do sexo feminino, ele deve responder por feminicídio? Não também, tá? Porque a questão aqui ela não deixou claro. O que é o feminicídio? Feminicídio é quando a vítima é morta por condições do sexo feminino. E entende-se que há condições do sexo feminino quando
A. Violência doméstica, não é o caso, ou em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A motivação do crime aqui foi justamente a derrota do time. Então, não há como a gente enquadrar essa situação no feminicídio, beleza? E só deixa eu lembrar aqui para vocês, quando a gente fala em qualificadoras do homicídio, que nós temos duas qualificadoras relativamente novas, do inciso 8 e do inciso 9, tá? Então você vai lembrar que lá no inciso 8 a gente tem que o homicídio é qualificado se praticado com uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E no inciso 9 a gente tem um homicídio qualificado contra a vítima menor de 14 anos, que foi inserido pela Lei Henri Borel no ano de 2022. Legal? Vamos lá, questão 8. Lisa está sendo investigada pelo crime de instigação à prática de automutilação por meio da internet e, ao ser ouvida como indiciada, recusou-se a falar. Nessa situação, o fato de Lisa ficar em silêncio é fundamento para uma condenação? Lógico que não. Direito ao silêncio é um direito constitucional. B. A conduta de Lisa é atípica se dela não resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? Errado. Lembre-se, o artigo 122, auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio ou automutilação, com a reforma de 2018, trata-se de crime formal. Então, a simples conduta de instigar, auxiliar ou induzir já basta para a consumação delitiva. Perfeito? C. Caso Lisa seja denunciada e condenada, a pena será aumentada até o dobro se ficar constatado que a conduta foi transmitida pela internet em tempo real. Perfeito. Isso aqui está lá nos desdobramentos do artigo 122, tá? Salvo engano, lá no artigo 122, parágrafo 4º. Legal? Tranquilo? A D fala, o delegado pode arquivar o inquérito se não reunir indícios suficientes? Errado, tá? Delegado de polícia não arquiva inquérito. Essa questão aqui pode aparecer também em processo penal, algo nesse sentido. Caso Lisa seja denunciada e condenada, a pena será aumentada em até 1/3 se ficar comprovada a liderança em grupo virtual. Olha só, deixa eu abrir aqui o Código Penal, só para pegar lá o artigo 122, confirmar a tipificação aqui da primeira situação, tá? Então veja, se a gente colocar aqui, ó, a pena aumentada até o dobro, é isso aí, ó, a alternativa correta está no parágrafo 4º. Se o agente é líder de um grupo virtual, a pena não é aumentada de 1/3, a pena é aumentada da metade, que está lá previsto no parágrafo 5º do artigo 122. Legal? Tudo certo? Vamos adiante. 9. De acordo com o Código Penal, uma lesão corporal é considerada gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Aqui você tem que lembrar. Grave, lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. É mais mnemônico que salva a vida. Lesão corporal grave, PIDA. Lesão corporal gravíssima, peida. É isso mesmo. Preste atenção aqui. Lesão corporal grave, perigo de vida, incapacidade para funções habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente e antecipação de parto. Lesão corporal gravíssima. A gente tem a perda de membro, sentido ou função, o desenvolvimento de uma enfermidade incurável, a incapacidade permanente para trabalho, a deformidade permanente e o aborto. Então ele está querendo saber, lesão corporal gravíssima, é o que está nesse quadro aqui. É a aceleração de parto? Não. É a incapacidade temporária para as funções habituais? Não. É o perigo de vida? Não.
É a perda ou inutilização de membro, sentido ou função? Sim. É a debilidade permanente? Não, porque a debilidade permanente está para lesão grave, enquanto que a lesão gravíssima que vai aparecer ali é a deformidade permanente. Beleza, beleza, beleza. Show de bola. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Perfeito, vamos lá. Questão 10. Em se tratando de crimes contra a honra, a retratação do agressor extingue a punibilidade. Em quais ou qual dos crimes aqui? Veja, retratação só é cabível na calúnia e na difamação. Então aqui, ó, alternem aí as alternativas que ficou errado na formatação, né? Ó, A, B, C, D, E. Então é a alternativa E, no crime de calúnia e no de difamação. Legal? Lembre-se, calúnia, imputar fato descrito como crime contra outrem de que você sabe que aquele fato é falso. Difamação, imputar falsamente uma informação ofensiva. Por exemplo, sair por aí divulgando que fulano é um ladrão, que fulano faz programa, que fulano é um caloteiro. Isso é difamação. E a injúria é aquela ofensa contra a honra subjetiva do indivíduo, que é uma ofensa de caráter pessoal. Então, na injúria não cabe retratação, tudo bem? Se aparecer algo aqui, como pode acontecer? Veja, pode cair aí as considerações do artigo 141 ou 143, que é a retratação, e 145. Pode aparecer também a alteração que foi implantada pela Lei 14.532 de 2023, que deslocou algumas modalidades lá da injúria preconceito. Então agora, a injúria que está presente no Código Penal, a injúria preconceito, é quando a injúria é praticada em decorrência de religião ou de condição de pessoa idosa ou com deficiência. Se a injúria ela utilizar como elementos relacionados a raça, cor, etnia ou procedência nacional, não haverá injúria preconceito, e sim crime de racismo, porque a lei que eu mencionei deslocou essa figura lá para o artigo 2º-A da Lei 7716 de 1989. Show? Beleza? Vambora. 11. João arrombou a loja onde trabalha e que pertence à sua mãe de 60 anos de idade, levando mercadorias avaliadas em milhares de reais. Nessa situação, pode-se afirmar que João... Vamos lá. Pela conduta, João arrombou uma loja. Furto com rompimento de obstáculo. O arrombamento aqui já deixa claro que há o rompimento de obstáculo. Mas esta questão ela vai além. Ela quer trabalhar também com as escusas absolutórias. Estão lá no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal, que vai estabelecer basicamente o seguinte. O artigo 181 fala que o juiz deixará de aplicar a pena se o crime for praticado numa relação entre ascendente e descendente ou entre cônjuges na constância do casamento. Então, se você lembrar só do 181, você vai falar que não teve crime, porque o artigo 181 trata dessa escusa absolutória. Só que toma cuidado. No artigo 182, a gente tem hipóteses em que nós teremos a alteração da ação penal, ou seja, a ação penal, que como regra é pública e incondicionada, para essas hipóteses será ação penal pública condicionada à representação, se o fato for praticado entre cônjuges separados, se o fato for praticado entre irmãos ou numa relação tio e sobrinho com quem o agente coabita. Tem nada a ver com isso aqui. Só que o artigo 183, ele traz uma situação que é um pouco mais inusitada, porque ele fala, ó, as escusas, as situações dos artigos anteriores não serão aplicadas se a vítima tem idade igual ou superior a 60 anos, que já é o caso aqui, se o fato envolver violência ou grave ameaça ou ainda com relação ao terceiro estranho que pratica o crime em conjunto, em concurso com aquele coautor. Tudo bem? Então aqui a gente vai considerar que num primeiro momento não haveria crime, pelo fato do crime ter sido praticado numa relação ascendente e descendente. Porém, como a vítima tem mais de 60 anos, vale a regra do 183, portanto não se aplica a escusa do 181, beleza? Vítima com idade
igual ou superior a 60 anos, nós temos aqui a existência, sim, do crime com rompimento de obstáculo. Então, é a alternativa A. Beleza? Também ficou um erro de formatação aqui. Você marca aí, ó, A, B, C, D e E. Perfeito! Show de bola! Vamos para a próxima. 12. Aqui algumas questões de crimes contra a administração pública. Você vai lembrar do verbo sempre. Crime contra a administração pública, lembra do verbo. Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha exigido para outra pessoa, indiretamente, no exercício de sua função e em razão dela, vantagem indevida consistente em 10 pau. Para pôr irregularmente em liberdade um adolescente infrator que cumpria a medida socioeducativa de internação. Nesse caso, a quantia não foi paga. Evaresnildo responde por qual crime? Veja, exigir, direta ou indiretamente, no exercício da função ou em razão dela, vantagem indevida. Crime de concussão. Lembrando que o crime de concussão é crime formal, ou seja, consuma-se independentemente do recebimento da vantagem. Legal? Então aqui cometeu o crime de marquei corrupção, perdão. Eu falei, mas marquei errado, é a alternativa B. Praticou o crime de concussão, que tem como verbo exigir. Crime este que é crime formal. Tudo bem? Beleza pura. Tamo junto, vamos adiante. 13. O funcionário público que recebe para si, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida no valor de 10 conto, pratica crime de, veja, lembra disso aqui, ó, concussão, corrupção passiva, tráfico de influência e corrupção ativa. Olha só, concussão, o verbo é exigir, crime formal. Corrupção passiva, SRA. Tráfico de influência, CR. Corrupção ativa, OP. Olha só. Então a gente tem corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar. Lembrando, nas formas solicitar e aceitar, crime formal, crime de corrupção passiva, consuma-se independentemente do recebimento da vantagem. No receber, o crime é material. Tráfico de influência, cobrar, solicitar ou exigir ou receber. Vantagem indevida. Vantagem indevida. Olha o detalhe. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. E na corrupção ativa a gente tem o crime de oferecer ou prometer vantagem indevida para que o funcionário público faça ou deixe de fazer algo. Beleza? Então aqui o funcionário público recebeu 10 conto. Qual crime? Estelionato? Não. Roubo? Não. Corrupção passiva? Sim. Corrupção passiva? Sim. Advocacia administrativa? Não. A advocacia administrativa está lá no 321 do Código Penal. Quando o funcionário público patrocina interesse privado perante a administração pública valendo-se dessa condição. E o excesso de exação representa a conduta daquele indivíduo que exige o pagamento de tributo que sabe ou deva saber indevido, ou quando o tributo é devido, quando o imposto é devido, emprega meio vexatório na cobrança, que está no 316, parágrafo 1º, todos eles do Código Penal. Beleza? Então aqui o crime é de corrupção passiva, muito simples. 14. O funcionário público que se apropria de dinheiro público de que tem a posse em razão do cargo comete crime de peculato.
312. O indivíduo que se apropria ou desvia valores. O peculato, ele pode se dar como peculato apropriação, ele pode ser peculato desvio, pode ser ainda um peculato furto, peculato culposo, peculato estelionato ou ainda peculato eletrônico. Vou chamar a atenção dos senhores aqui para o peculato culposo, que vai envolver o parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal, que é o seguinte: se o funcionário público concorre para a prática do crime de outrem, se ele reparar o dano até o trânsito em julgado da sentença, ou seja, até a sentença condenatória irrecorrível, extingue a punibilidade. Se ele repara o dano após a sentença irrecorrível, pena reduzida na metade. Lucas, como que o funcionário público concorre para a prática do crime de outrem? Tenho certeza que você vai lembrar disso. O policial militar, por exemplo, que deixa a viatura com a chave na ignição para que vá comprar um refresco, um suco, um refrigerante, um energético, algo nesse sentido. Enquanto ele sai da viatura, outra pessoa que percebe essa situação entra na viatura e mete o pé. Veja, pelo que eu mencionei, o funcionário público não agiu em concurso com esse indivíduo, mas culposamente ele concorreu para a prática desse crime. Então, nesse caso, peculato culposo. Reparação até a sentença e reparação do dano, reparação integral do dano ou restituição integral da coisa, até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Reparação após a sentença irrecorrível, pena reduzida na metade. Beleza? Tem que ficar atento nisso aqui. 15. O particular que oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, comete qual o crime? Corrupção. É uma corrupção aqui ativa, mas é corrupção. Crime de fraude, não temos esse tipo penal. Estelionato, 171. Quando o indivíduo obtém vantagem indevida após induzir outra pessoa em erro, não é o caso. Roubo, não. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Prevaricação, não. Prevaricação, omitir, retardar ou deixar de praticar ato de ofício movido por um interesse ou sentimento pessoal. Então, sobrou crime de corrupção ativa, né? Figura que vai estar prevista lá no artigo 333 do Código Penal, beleza? 16. Com base na lei penal, configura crime de falsificação de documento particular, o ato de falsificar. Veja só, a gente tem a falsificação de documento público e a gente tem a falsificação de documento particular. O que é um documento público? Ora, é aquele documento expedido pelo poder público. O RG, um CPF, a Carteira Nacional de Habilitação. Fica fácil identificar. Você precisa lembrar dos documentos públicos aqui equiparados. Está lá no 297, parágrafo 2º. E aí você vai lembrar mais um mnemônico para ver aqui, ó, late, coração, cachorro, late, coração. Porque você tem aqui os livros mercantis, as ações de sociedade comercial. Presta atenção aqui, o testamento particular é equiparado a documento público, senão você já vai seco na alternativa A e a gente já está isolando ela. Testamento particular é equiparado a documento público. Os títulos ao portador transmissíveis por endosso, cheque, nota promissória, contrato de confissão de dívida. E a gente tem aqui os documentos emitidos de entidade paraestatal. E aí no documento particular, a disposição está lá no artigo 298 do Código Penal. O documento particular é aquele documento confeccionado entre as partes, entre somente os envolvidos.
Então a gente tem um contrato particular, um documento de procuração, por exemplo, quando a procuração ela é particular. E aí o parágrafo único do 298 equipara o cartão de crédito ou de débito a documento particular, beleza? Olha só, então a alternativa C que tem que ser marcada aqui, tendo em vista que os livros mercantis, o testamento particular, vou colocar aqui, ó, DP, documento público, é equiparado a documento público. Documento público, isso aqui, documento público. Tem que escrever, né? DOC público, DOC público, DOC público e DOC público. Maravilha? O cartão de crédito ou de débito é equiparado a documento particular para fins e efeitos penais. Show? Beleza? Vamos lá, 17. O crime de estupro do artigo 213 do Código Penal tem a sua pena aumentada se for praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Esse tipo de estupro chama-se estupro corretivo, beleza? Estupro corretivo. Ah, a vítima vai ser estuprada para que ela possa alterar o seu comportamento sexual, para que ela tome jeito. Então esse é o estupro corretivo, beleza? E o 217A vai trazer que o crime de estupro de vulnerável exige que a vítima seja mulher? Não. Exige que a vítima seja vulnerável, tenha menos de 14 anos ou não tenha condições de exprimir a sua vontade. Pressupõe violência ou grave ameaça? Não. Lá no artigo 217A a gente tem ter conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a pessoa menor de 14 anos ou que não tenha condições de exprimir sua própria vontade. É uma hipótese de lenocínio. Lenocínio está relacionado à exploração, quando uma pessoa tira vantagem da outra. Aqui não necessariamente, né? Aqui a gente tem uma evidente violação sexual. E não bastasse, o lenocínio ele está em outro capítulo lá dos crimes contra a dignidade sexual, tá? O lenocínio ele começa a valer a partir do capítulo 5 do título contra a dignidade sexual, enquanto que o crime de estupro de vulnerável ele está presente lá dos crimes contra vulnerável. Tudo bem? Então, topograficamente também não se enquadra como uma hipótese de lenocínio. É subsidiário ao estupro? Não, nada a ver. Seria o contrário, né? O estupro seria subsidiário ao estupro de vulnerável. E a alternativa E pode ser praticado mediante conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. Tá certo. E eu quero que você anote aí no seu material também a súmula 593 do STJ, que vai trazer o seguinte, que no estupro de vulnerável não importa a experiência sexual anterior, o comportamento ou o consentimento da vítima. Tem menos de 14 anos, o crime já está consumado, beleza? Fique atento com relação a isso, porque a questão costuma trazer. Ah, o João, com 20 anos, namorava a Bia de 12. A Bia consentiu com a relação sexual, e daí vai querer saber, João praticou algum crime? Sim, estupro de vulnerável, mesmo que tenha o consentimento. Por quê? No estupro de vulnerável há uma presunção absoluta de violência. Legal? Gente, só para a gente fechar aqui, a gente já resolveu as 18 questões, ritmo bem aceleradinho. Eu quero te chamar a atenção para o artigo 215A do Código Penal, que trata do delito da importunação sexual. Tranquilo? Então, pela redação aqui do 215A, a gente tem praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Se isso aparecer na sua prova, pode aparecer como um exemplo do indivíduo que apalpa seios, do indivíduo que passa a mão na bunda, que apalpa as partes íntimas da vítima sem o consentimento dela. Se isso acontecer num ambiente coletivo, se isso acontecer num ônibus de transporte coletivo, tudo bem? O indivíduo que ejacula na vítima sem que ela perceba, responde pelo delito do 215, importunação sexual. Beleza? Lembra desses detalhes, porque as questões que nós resolvemos aqui nessa aula estarão na sua prova no domingo. Maravilha? Então espero que você tenha curtido e eu, sincero e honestamente, espero que você tenha uma boa prova no domingo. Façam com muita atenção, com muito carinho, com Deus no coração, vai dar tudo certo. Contem sempre com a gente. Tamo junto. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.